do dia. Muito obrigado, presidente Carla. É com grande prazer que anuncio agora o vasto, extenso currículo do nosso convidado, o Dr. Floriano de Azevedo Marques Neto, doutor e livre docente em Direito Público pela Universidade de São Paulo, diretor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, onde é professor titular do Departamento de Direito Público e Constitucional e ministra aulas na graduação e na pós-graduação. O professor Floriano de Azevedo Marques Neto é professor do curso de pós-graduação em stricto sensu da Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro. É formado pela Faculdade de Direito da USP em 1990, é advogado pela OAB São Paulo, número 112.208, professor visitante de pós-graduação da Universidade Federal Fluminense, da Universidade Católica de Lisboa, Portugal, da Escola Superior de Negócios no Peru e da Universidade Externato de Colômbia, e participa de várias câmaras, onde atua como árbitro. Também é membro de vários conselhos editoriais de revistas e membro do conselho editorial da editora Fórum, palestrante em diversos colóquios no Brasil e no exterior, autor de vários livros individuais e em coautoria e de mais de 200 artigos acadêmicos publicados em revistas técnicas. Voltamos a palavra à nossa presidente Carla Blanco Pousada. Está fechado seu microfone, presidente. Obrigado, José Roberto, pela apresentação do nosso palestrante do dia. E que belo currículo, não é? Hoje, todos sabemos, já foi anunciado no grupo, é o Dia do Advogado, dia 11 de agosto, o qual eu, pessoalmente, tenho uma alegria muito grande, né, de representar aí um pouco da classe dos advogados. Então, em homenagem a todos os advogados do Rotary Clube de São Paulo, os quais já ficam parabenizados pelo seu dia, temos a honra, né, e o prestígio de receber o diretor da Faculdade de Direito da USP de São Paulo. E, como eu havia comentado, é muito interessante a história do 11 de agosto, porque é o dia, não é o dia do advogado somente, é o dia da criação dos cursos jurídicos no Brasil. E essa criação se deu pelo então Dom Pedro I em 1827, não é? Depois o doutor Floriano vai me corrigir se tiver algum equívoco, por um decreto do Dom Pedro I, e aí se criou os cursos jurídicos, e a primeira faculdade foi a de São Paulo e a de Olinda, não é? E aí depois, né, com o passar do tempo, a Faculdade de Direito de São Paulo integrou toda a Universidade de São Paulo, né? A Universidade Paulista. Então, eu posso dizer que hoje é um dia de muita alegria no nosso clube, primeiro porque é o dia do advogado, o dia dos estudantes de direito, o dia dos magistrados, e também porque a gente tem a honra de receber no nosso clube o diretor da Faculdade de Direito da USP, da onde surgiu, né, os cursos de Direito. Então, com a palavra, para proferir a palestra Inclusão, Diversidade e o Estudante de Direito do Século XXI, doutor, professor Floriano de Azevedo Marques Neto. Doutor Floriano, o senhor tem a palavra. Muito obrigado, minha cara presidente. Boa tarde a todos e todas rotarianos e rotarianas que estão aqui hoje a, de certa forma, celebrar o 11 de agosto pelo segundo ano. Infelizmente, nós não temos a comemoração tradicional, com o Salão Nobre em festa, e, enfim, temos que nos contentar com esse convívio intermediado pela tela do computador, tanto melhor que ainda tenhamos essa oportunidade. Espero, faço votos e torço para que esse seja o último ano em que o 11 de agosto vai se dar longe das arcadas.
Doutor Muito Floriano, bem. doutor Pois Floriano, não. por gentileza, queira ajustar o seu computador, baixando um pouquinho a tela. Isso, ótimo, obrigado. Então, é um prazer e uma honra estar aqui, atender ao convite que me foi feito. E o tema que me foi endereçado, a inclusão, diversidade e estudante de direito do século XXI, é um tema tão desafiador para dele falar, como é desafiador e o tema em si no seu fazer. Eu tive o desafio e a fortuna de assumir a diretoria da Faculdade de Direito no olho do furacão do início dos processos de inclusão que a Universidade de São Paulo iniciou ali por volta de 2015, mas até produzirem efeitos, eu tive na minha gestão, que se encerra ano que vem, eu tive a colação de grau da última turma alteração do modo de ingresso para a inclusão de diversos setores da sociedade no nosso recrutamento, e passo, então, a vocês um pouco dessa experiência. Quando se discute inclusão e ensino, todas as pessoas, e eu me coloco nisso, acho que Chueri também, tem uma grande preocupação, né? Uma gigante preocupação. Como conciliar políticas de inclusão com manutenção da qualidade do ensino, ou, de outra forma dito, como evitar que políticas de inclusão levem a uma, digamos assim, descaracterização do nosso dever de educadores de procurar levar o ensino no maior grau de qualidade e de excelência, o que é um imperativo da universidade pública. Quando nós começamos a discutir, Chueri estava comigo lá na congregação, ao longo dos anos de 2015, 2016, o tema da inclusão, a USP foi muito resistente em aderir a essas políticas, que nas federais começaram muito antes, e essa resistência da Universidade de São Paulo tinha origem muito nesta questão do compromisso da USP com a qualidade do ensino, da pesquisa que desenvolve, mas acabou sendo, de certa forma, não sei se Chueri concorda comigo, proveitosa, porque permitiu que, ao entrar, a Universidade de São Paulo tivesse já como se espelhar em experiências mal ou bem-sucedidas em diversas universidades do Brasil e do mundo. E quando essa discussão começou, eu tinha uma grande resistência, porque muitos apresentavam as políticas de inclusão com o nome ou com o rótulo de pagamento de uma dívida histórica. E eu resistia e argumentava, dizendo, olha, por aí não vamos caminhar. Porque a dívida histórica que o Brasil tem, principalmente com a população negra, ela é impagável. Mas essa dívida é uma dívida que não só, claro, são credores os descendentes dos negros brasileiros, mas é credor a toda a sociedade. Por quê? A demora em abolir a escravidão no Brasil é responsável por grande parte do atraso que nós vivemos hoje. Se vocês compararem a história do Brasil com a história dos Estados Unidos, nós vamos ver que o Brasil entra no começo do século XIX com um território próximo do americano. Os Estados Unidos ainda não tinham incorporado as últimas parcelas do seu território, nem a oeste, nem a sul, com um PIB pouco menos de 10% menor que o dos Estados Unidos, com uma produção econômica muito semelhante e com uma população muito próxima. Ninguém aqui desconhece que os Estados Unidos saem do século XIX como uma potência mundial e o Brasil sai como um país subdesenvolvido ou, se quisermos, em subdesenvolvimento. E eu acho que isso não é dissociado do tema da escravidão. Os Estados Unidos, desde o começo do século XIX, tinha metade da economia já no sistema de livre contratação de mão de obra, sistema já proto-capitalista, e a partir de meados do século XIX, com a Guerra de Secessão, abole de vez a escravidão. Então, eu acho que, eu dizia isso, e esse tema é um tema superado, que o pagamento de dívida histórica é uma péssima
razão para se ter políticas de inclusão. Mas as políticas de inclusão acabaram por se justificar por um outro lado, como uma oportunidade da universidade trazer para os seus quadros discentes talentos que eram desperdiçados muitas vezes por dificuldades pouco significativas para a qualidade do estudante. As políticas de inclusão, tal qual montadas na Universidade de São Paulo, eu vou falar disso logo na sequência, elas trouxeram, basicamente, uma dinâmica de supressão de barreiras. Barreiras que tinham, por vezes, não vou dizer artificialmente, mas dificultadores que impediam que talentos chegassem aos nossos quadros. E com as políticas de inclusão, o que se viu foi que nós conseguimos trazer para o estudantado da Universidade de São Paulo, e em particular na minha experiência, na nossa experiência da Faculdade de Direito, jovens talentos de fora de São Paulo, de formação razoavelmente boa, que não teriam a oportunidade de participar da Universidade de São Paulo em detrimento não só deles, mas da própria universidade. Qual é a grande lição que esses anos têm nos mostrado no modelo que a USP adotou? Primeiro, tal como a USP montou o sistema de políticas de inclusão, nós estamos recrutando estudantes basicamente de um nível equivalente àqueles que nós recrutávamos. Por quê? Por um motivo simples. A Universidade de São Paulo, tradicionalmente, seleciona alunos via vestibular da FUVEST, que é um vestibular que se presta especificamente para ingressar na USP. Esse sempre foi um vestibular muito paulista. Por quê? Porque é muito difícil um estudante que não tenha muitas posses vir para o estado de São Paulo passar pelo menos 4 dias para poder fazer as provas de primeira e segunda fase. Isso fazia com que nós tivéssemos um quadro muito de alunos, muito paulista, quando não paulistano. Né? Raros estudantes de fora de São Paulo vinham para a graduação. Muitos vêm para a pós-graduação, certo, Chueiro? Nós temos muitos alunos de fora de São Paulo cursando a pós-graduação, mas na graduação isso era pouco. O que o modelo de inclusão da USP fez? Ele falou, olha, tem parcela das vagas são destinadas ao vestibular da FUVEST, como sempre foi, e uma parcela das vagas vão ser selecionadas via a nota do estudante no Enem, através da aplicação no Sistema Unificado, o SISU. Com isso, nós temos hoje 2 portas de entrada no vestibular. A primeira, que se chama ampla competição, vestibular da FUVEST, que classifica do 1 a N número de vagas destinadas à FUVEST, em geral, cada ano, 250, 270 vagas, e é classificado o aluno em função das notas que ele tira no vestibular da FUVEST. No segundo bloco, entram alunos de escola pública e um nível um pouco menor, escola pública, renda L1, L2, até 5 salários mínimos, e uma parcela também pequena, correspondente, dentro desse universo, à população preta parda indígena no estado de São Paulo, destinado a pessoas de escola pública e que tenham características fenópticas de pretos, pardos e indígenas. Qual que é a grande sacada disso? Enquanto um vestibulando que quer entrar pela FUVEST disputa com 3.000, 3.500 candidatos, um estudante que vai entrar nesses quadrantes, já excludentes, porque escola pública, toda a sua formação, e uma parte para baixa renda e estudantes etnicamente favorecidos, né? Favorecidos no vestibular, não na vida. Cada estudante que se aplica pelo SISU disputa com 13.000, 14.000 candidatos. Por que mágica? Porque um vestibular é reservado, ou é acessível a uma parcela pequena da população e o outro é nacional. O estudante faz o Enem, se ele mora em Tocantins, ele faz o Enem em Palmas, no bairro dele, né? Na escola pública lá que tem a prova do Enem. Com isso, o que nós temos assistido? Isso nos preocupava muito, muito. Primeiro, você tem um número de estudantes vindos
de outras classes que não as tradicionais, de outras pertenças e de outras regiões do país. E quando nós olhamos para os números, isso tem se repetido nos últimos 3 vestibulares. Eu ainda não tenho apurados os números do vestibular do ano passado. Mas olha que interessante. Quando nós pegamos a nota, né, do primeiro colocado e parametrizamos, né, do primeiro colocado que ingressou pela FUVEST, nós temos alguma coisa como esse primeiro colocado faz uma nota agregada de 670, 680 pontos. Quando nós pegamos o primeiro colocado do processo vestibular pelo SISU, inclusão, esse primeiro colocado vai ter 650, 660 pontos. Pouco abaixo. Só que quando a gente vai no corte inferior, o último colocado pela FUVEST vai ter 450 pontos, em média. O último colocado pela política de inclusão, parametrizado, vai ter 580. Não tem mágica, o problema é a quantidade. Lembram? 3 mil na FUVEST, 13, 14 mil pelo SISU. Isso tem se refletido, e nós temos acompanhado isso ano a ano, na circunstância de que, quando a gente pega a série histórica das disciplinas de matrícula obrigatória, né, aquelas disciplinas que o aluno é obrigado a cursar, a média agregada das turmas, nos últimos 5, 6, 7 anos, não tem variado de maneira relevante. Período pré-inclusão, período pós-inclusão. O que demonstra de duas uma, né? Porque a gente faz a média agregada. Ou bem, o nível dos alunos não tem mudado, ou tem havido um fenômeno matematicamente pouco provável de que os alunos melhores têm desempenhado muito melhor e os piores têm sido muito, muito abaixo e a média está se mantendo. É improvável por quê? Porque, tradicionalmente, os bons alunos da São Francisco tiram 10. Como não dá para tirar 12, 14, 18, essa probabilidade matemática vira marginal. Isso tem sido em todos os anos, né? Nós estamos agora com turmas que tiveram inclusão no vestibular já de quintanistas, se formando nessa perspectiva. Essa é uma evidência matemática, né? E existe uma outra evidência que não é mensurável matematicamente, mas que é visível para aqueles professores que têm dado aula para turmas de graduação, que é o enorme interesse, o enorme engajamento e a sensação de que esses alunos que estão tendo a oportunidade de estudar no Largo de São Francisco pelas políticas de inclusão não vêm a passeio. O Chuele pode ter a sua experiência, eu tenho a minha experiência de aula. Eu dei, ao longo desse período, 2 turmas à noite. E as turmas à noite, todos que são professores na São Francisco sabem que os últimos horários são horários em que normalmente os estudantes começam a sair, né? Havia uma máxima que a aula das 11 acabava às 10h30 porque a garagem fechava, né? Nossos alunos, na sua grande maioria, tinham automóvel próprio. E aí, para os professores, a turma pedia que a aula acabasse um pouco antes, aí organizava-se e dava. Nas 2 turmas que eu dei no noturno, a minha esperança de sair da faculdade antes das 11 se exauriu. Por quê? Porque uma parcela grande de alunos, eu não perguntava se eram de inclusão ou não, mas uma parcela grande de alunos e fenopticamente me pareciam ser, porque um pouco distantes daquele perfil de estudante de quando eu estudei, ficava fazendo perguntas, interessado na matéria, até 11, 11h15, 11h20 da noite. Então, isso é algo que me parece bastante relevante. Como é que isso tem impactado, né? Como é que isso tem sido verificado no dia a dia da faculdade? Primeira questão que isso nos traz, em sala, pelo menos, é que ter um alunado não tão uniforme, né, de suas origens, de sua pertença cultural, da sua origem geográfica, traz para a dinâmica
da docência, do magistério, um desafio de ter que lidar com novos problemas, novos questionamentos, novas perspectivas que eram ausentes da sala de aula. Traz a necessidade de nós pensarmos uma série de coisas, inclusive em relação aos nossos conteúdos de aulas e de cursos. Além disso, isso tem me trazido uma reflexão, que é uma reflexão muito interessante, que eu tomo a liberdade de compartilhar com os senhores. Como engajar esses estudantes para que eles se sintam parte de uma tradição de 200 anos, das quais, até há pouco tempo, eles não eram partícipes. Explico. Quem aqui estudou na São Francisco vai entender o que eu falo. Nós, franciscanos, somos muito orgulhosos, muito zelosos de sermos franciscanos. Quem estuda no Largo segue franciscano o resto da vida. Nós, franciscanos, passamos pelos bancos das arcadas, nós integramos uma comunidade da qual não saímos nunca. Né? Quando nós nos formamos, nós continuamos a fazer parte de uma comunidade, como os senhores fazem parte da comunidade rotariana. Essa comunidade era uma comunidade que era vista por parcelas da população como estranha a elas, inalcançável. E hoje, isso não é mais verdade. E nós temos orgulhos que esses estudantes fazem parte da nossa comunidade franciscana. Há 3 anos passados, me chegou um artigo de um estudante negro que ainda não era beneficiário de políticas de inclusão. Tinha ingressado no vestibular bastante universal, aquele vestibular que nós prestamos, isonômico à oportunidade, garantida a oportunidade, sem as distinções em função das desigualdades de origem. E esse estudante fazia um texto, um órgão de imprensa, revelando o mal-estar dele quando, numa das festividades típicas da faculdade, ele via os colegas cantar de maneira, digamos assim, desairosa as outras faculdades. Isso é muito típico, né, nos jogos jurídicos, etc. E ele, apesar de franciscano, se sentia alguém que não fazia parte, digamos assim, deste baile, né? Quase tomando as dores dos que estavam fora da faculdade. Eu chamei esse aluno para conversar, um aluno brilhante, hoje é aluno de pós-graduação, esse rapaz vai ser um sucesso inevitável. E eu percebi para ele que, mesmo ele sendo aluno da São Francisco, tendo ganho o direito de ser um franciscano, ele ainda não estava à vontade. Eu perguntei para ele, mas você foi vítima de algum tipo de excludência, algum tipo de tratamento, né, preconceituoso? Seus colegas te tratam como um pária? Ele disse, não, professor, eu até me surpreendi, porque eu nunca tive aqui uma experiência de tratamento preconceituoso. Mas sabe o que acontece? Quando eu olho ao meu redor, eu vejo que eu ainda sou diferente. E eu fico me sentindo como aqueles que não tiveram a oportunidade que eu tive. E a minha resposta para ele foi o seguinte, olha, eu entendo o seu sentimento, mas por que, ao invés de você rejeitar esse nosso espírito franciscano, você não se apropria dele? E faça valer o mérito que você tem de estar aqui entre nós. Saia com o orgulho de ser franciscano e leve as suas perspectivas, que você diz aí, que são de raça, de classe, etc., para as lutas que você vai enfrentar na sua vida profissional como um franciscano. Mostre aos seus, usei um termo até ousado, aos seus irmãos, aos seus próximos, aos seus identitariamente mais próximos, que você chegou e que eles podem chegar também a essa posição. Não rejeite a sua nova alma mater. Faça valer o que você conquistou. Ele parou assim, eu gosto muito de conversar com os alunos e tal, e, bom, não sei o que ele concluiu disso, mas o fato é que ele ingressou no programa de pós-graduação
tem feito muito bem feito um curso, um mestrado, provavelmente vai fazer um doutorado, amanhã ou depois vai ser um expoente aí da advocacia, da magistratura, do magistério, como franciscano, que chegou onde chegou e faz por merecer. Isso nos traz também outros desafios, que são desafios muito grandes. O primeiro é como você faz, principalmente aí nós estamos falando de alunos que vêm de famílias com renda familiar abaixo de 5 salários mínimos, terem condições de levar um curso com o padrão de exigência que as disciplinas do professor Chueri, por exemplo. O aluno tem que ter tempo, tem que ter condições, tem que ter infraestrutura para estudar. Para isso, nós estamos remediando, nós estamos endereçando uma série de questões. Criamos um programa que é um xodó meu, um programa chamado Adote um Aluno, em que ex-alunos fazem contribuições mensais de toda a quantia, de R$50 a R$5.000 por mês, e esse programa faz, por mérito, um deferimento de bolsas para alunos que tenham enquadramento em condições de baixa renda. Ingressantes pela FUVEST, ingressantes pelo SISU, pretos, pardos, indígenas, brancos, albinos, qualquer tipo de aluno, mas que tenha mérito acadêmico, nota boa, e tenha classificação socioeconômica justificável. Né? Hoje nós temos 80 bolsas, conseguimos, no último edital, atender 100% da demanda. O programa é um sucesso, temos 400 doadores, e temos uma reserva, assim, uma garantia já em caixa de 8 meses de bolsa, que responde por esse fluxo contínuo de recursos. Isso é importantíssimo. São R$600 que vão chegar agora a R$800, que podem parecer pouco, mas faz uma diferença para um aluno comprar um livro, para um aluno poder ir a um cinema, a uma exposição, a um museu, para um aluno ter uma condição de, eventualmente, participar de alguns programas, algumas questões culturais, ou até sustentar parte da sua existência. Temos lá na faculdade uma comissão de monitoramento dos alunos ingressantes pelas políticas de cotas, em que os alunos que têm interesse procuram para buscar soluções, para buscar ajuda, para buscar todo tipo de suporte que seja necessário. A gente não marca os alunos, mas os alunos procuram essa comissão, tem funcionado muito, muito bem. Quando veio a pandemia, tivemos uma preocupação, porque nós somos de classe média, temos em casa um computador, ou temos em mãos um celular com capacidade de fazer conexão de internet. Muitos alunos não tinham esse meio, e para seguir ensino à distância é preciso. Nós conseguimos ceder 300 notebooks comprados para isso. Nós contratamos chips de internet, distribuímos chips de internet para os alunos necessitados no ano passado, neste ano, no Brasil inteiro, de modo que esses alunos possam acompanhar as aulas. Nós tivemos quase 100% de atendimento dos alunos. Então, isso é um desafio que essa realidade nos trouxe. Estamos agora fazendo uma reforma grande no restaurante universitário, porque, com a vinda desses alunos de baixa renda, nós tínhamos um restaurante universitário acanhado, precisamos dobrar as vagas, ainda mais depois da pandemia, nós vamos ter que ter distanciamento, então estamos dobrando as vagas do restaurante, Chueri, para que a fila não fique serpenteando lá às 11h30 da manhã pela passarela. Né? Nós criamos uma ouvidoria de diversidade, porque é uma preocupação muito grande que esses alunos sejam acolhidos e não sejam vítimas de preconceitos de colegas alunos, de professores, que, graças a Deus, não temos tido, de funcionários, etc. Temos respaldado, esse é um problema grave, as denúncias de fraude às políticas de cotas. Né? Tem diminuído a fraude, mas no começo era terrível. Você tinha alunos que nem genótica, nem fenopticamente podiam se enquadrar na condição racial de ingressante e declaravam-se pretos, e quando se ia verificar, eram alunos mais brancos que eu, assim, com uma tez que não poderia justificar. Temos endereçado esse problema. Temos apoiado a reforma da Casa do Estudante, que está em curso, para aumentar o número de vagas de moradia estudantil, porque esses estudantes de fora de São Paulo precisam morar, etc. Então, todo esse
grande sistema de inclusão, ele tem nos feito trabalhar muito, né? Tem nos feito dar soluções para problemas que, confesso, não estavam no nosso portfólio de problemas a serem enfrentados. Mas, por outro lado, e aí eu toco o tema da diversidade, tem trazido grandes ganhos. Grandes ganhos. Primeiro, porque ele traz para a ambiência da faculdade realidades que não eram realidades presentes ao nosso dia a dia. Segundo, porque traz uma demanda por novos temas, né? Novas questões que o direito tem que dar endereçamento. E eu tenho certeza que o nosso direito no Brasil, daqui a 10 anos, vai ser qualitativamente melhor por conta desses estudantes que nós estamos formando hoje. Terceira grande vantagem, que eu costumo brincar, é que a vinda desses estudantes subiu a vara da demanda para estudantes e professores do que se quer ter. Insisto, esses estudantes que estão vindo para os nossos cursos via políticas de inclusão, eles não vêm a passeio. Eles não estão aqui para ter um diploma de bacharel. Eles vêm com uma sede monumental de conhecimento, de purgar suas deficiências, de ocupar um espaço, de passar num concurso, de ocupar uma posição na advocacia. Isso é visível. E vocês sabem que a competição é um grande incentivador da qualidade. Portanto, os outros, né, os meus filhos, né, sabem que eles têm uma grande oportunidade de estarem numa faculdade como a São Francisco, porque o seu colega vai diariamente falar para eles do quanto isso é relevante. Isso me dá duas certezas. A primeira é que esses alunos, longe de aviltar a qualidade de excelência da Faculdade de Direito, tendem a contribuir para que ela se eleve. A segunda certeza que eu tenho é que os estudantes que estão saindo da São Francisco agora, sairão nos próximos anos, são muito melhores do que aqueles que saíram quando eu estudei. Porque saem com uma percepção de problemas sociais, de igualdade, de relevância, que a minha geração não teve oportunidade de ter. E eu vou dar um exemplo para vocês, se eu me emocionar, peço desculpas. A última turma formada na faculdade, sem políticas de inclusão, foi a turma de 2018. Portanto, naqueles egressos, não havia nenhum aluno que tinha entrado por políticas ditas de cotas. Num belo dia, esses alunos chegam, a comissão de formatura chega na minha sala e diz: professor, convivendo com os colegas que estão nos anos mais jovens e que já vêm de políticas de cotas, nós percebemos um problema grave no nosso processo de formatura, que muitos colegas, mesmo que não vindo por cotas, não podem participar das festividades de formatura porque não tem dinheiro para dar a contribuição necessária para comprar lá a festa, as solenidades, tudo aquilo que a gente faz quando se forma. Então, nós percebendo isso, nós fizemos o seguinte, professor, nós calculamos o preço da formatura com um plus para subsidiar os colegas de baixa renda. E falta ainda um pouco de dinheiro. Será que o senhor não podia divulgar no e-mail institucional da faculdade que nós estamos fazendo uma vaquinha para poder dar mais vagas para os colegas que estão excluídos? Eu parei e falei, isso é transformador. Esses caras, eles não estão preocupados com a formatura deles, eles estão preocupados também com o colega que não pode comemorar, porque a festa de formatura é cara, né? Todos nós que já formamos filhos sabemos disso. As prestações não são totalmente suaves. Essa transformação, meus caros, para nós que temos a epiderme franciscana, ela é absolutamente sensacional. E aí, Chueire, sabe disso, Barreto? Eu vi nisso a oportunidade de reeditar a bucha.
A bucha está renascendo, pelo menos em espírito na faculdade, por conta desse despertar para essa preocupação. Isso é sem precedentes. Isso é algo que eu queria chamar a atenção de vocês. Portanto, nós estamos conseguindo, sem perder a qualidade, incorporar essas parcelas de jovens e disso transformar o que era um problema numa alavanca de soluções. Isso é muito animador. E eu falo aqui de viva voz aos colegas, às colegas, que eu tinha uma grande preocupação com o que resultaria disso. E hoje, passados esses anos, ao menos levando-se como se está levando esse processo, eu tenho um contentamento de dizer que as preocupações não se traduziram em decepção e que a gente está conseguindo fazer uma caipirinha desse limão. O problema está nos trazendo grandes perspectivas e isso me empolga muito. Depois até queria ouvir. Mas aí eu chego na segunda e final parte da minha fala para vocês, que é o desafio do aluno do século XXI. E aí eu vou deixar um pouco o tema da inclusão um pouco de lado e falar desse desafio de formar jovens advogados, juízes, promotores, homens públicos na faculdade de Direito. Eu costumo dizer, falei isso no meu discurso de posse na diretoria, que uma universidade pública não tem sentido existir se for para formar bacharéis, ponto. Porque como não dá para a universidade pública formar todos que querem ser bacharéis, e a universidade custa muito caro, a única razão de ter uma universidade pública é formar líderes. Formar os melhores quadros em todas as carreiras que vão absorver esses profissionais egressos de uma universidade pública. Portanto, o nosso grande desafio é como formar líderes do século XXI. O grande problema é que nós estamos lidando com uma argila, com um material humano, que é muito diferente daqueles, vejo aqui o geral, o público, eu posso me pôr como coetâneo, né, que existia quando nós nos formamos numa universidade. Essas gerações são totalmente diferentes de nós. Essas gerações foram alfabetizadas no mundo digital. Nós somos analfabetos digitais. Não é que eles são alfabetizados digitalmente, é que eles foram alfabetizados na plataforma digital. Eles pensam diferente, eles lidam com o conhecimento de forma diferente. São estudantes com uma menor capacidade de concentração e, ao mesmo tempo, estudantes com uma enorme, brutal, incomparável à nossa, capacidade de fazer sinapses. São instáveis, mas altamente responsivos. São estudantes que, não sei, Chueli, tua experiência, que não engatam mais 1h30, 2 horas de um professor falando. Não conseguem se concentrar. Dispersam. Pegam o celular, começam a conversar, saem, ou olham para você e se você perguntar, eles não sabem o que você está falando, eles desconectam. É quase como se eles desligassem por segurança de sistema. Não conseguem. Mas experimente dar um problema, apresentar 15 conceitos a eles, em 20 minutos, e dar um problema para eles resolverem. Eles são extremamente articulados, criativos e fazem ligações que você não tinha pensado. Isso está nos obrigando a repensar a forma como ensinamos. Esses estudantes, eles têm um outro tipo de relacionamento com a informação. Querido Floriano, mais 5 minutinhos para... Estou acabando. Eles têm a informação como um dado acessível numa pesquisa de Google. Eles não vão mais ler RT. Mas, ao mesmo tempo, eles têm uma ótima formação para fazer conexões e resolver problemas. Portanto, nós temos aqui que pensar, e estamos pensando, em reorganizar a forma como ensinamos, de modo a superar as divisões estanques das disciplinas,
trabalhar com problemas para que eles possam desenvolver a sua capacidade de solução de problemas e aproveitar essa grande capacidade de fazer conexões. Eu diria para vocês que o estudante do século XXI, ele é pragmático, extremamente pragmático, ele é matricial, ele não estanca o conhecimento, porque ele é alguém que vem com a cabeça formada na sociedade da informação, nas redes sociais, e ele é altamente ansioso. E esse é um problema que, numa outra oportunidade, eu quero vir falar com vocês, porque esse é um problema gravíssimo que nós estamos enfrentando. Eu, todo ano, tenho 10, 15 estudantes que cancelam matrícula por estarem com crise de ansiedade, estarem com burnout. São estudantes que padecem de ansiedade crônica. Não todos, mas a grande maioria. E aí o que a gente está fazendo é, de certa forma, trazer o ensino da informação para o ensino que caminha para a formação. Isso tem grandes problemas. Primeiro, lidar com a onipotência dos estudantes. Nós nos conformávamos de achar uma informação depois de um dia de pesquisa. Eles, em 15 segundos, estão decepcionados que eles não conseguiram a informação. Eles se acham onipotentes. Segundo, tem muita dificuldade de lidar com frustrações. E terceiro, fruto disso, tem grande ansiedade. Meus caros, minhas caras, eu termino dizendo que ser educador no século XXI e ser parte de uma academia com quase 200 anos no século XXI é um grande desafio. É um trabalho de Hércules. Mas quero dizer também para vocês que é isso que nos anima. Eu sou muito entusiasmado com a missão que temos e quero ficar até os meus 75 anos, se não mudarem a idade da expulsória, para poder continuar convivendo com essas gerações tão diversas, tão diferentes, mas tão empolgantes. Muito obrigado. Caro doutor, caro professor Floriano, muito obrigada pela sua palestra. Uma salva de palmas ao nosso querido diretor da Faculdade de Direito da USP. E eu queria dizer que eu realmente considero a Faculdade de Direito da USP um centro de excelência de direito. Queria parabenizá-lo por essa política de inclusão e diversidade. Acho incrível e acho, mais que incrível, necessária, não é? São políticas que o Rotary também vem trabalhando muito e fico muito satisfeita em saber que a Faculdade de Direito, né, esse polo de dignidade, de ética e de bons professores também tem trabalhado a diversidade e a inclusão no seu campo. Muito obrigada pela sua palestra, pela sua presença hoje no dia do advogado, do estudante de direito, do magistrado. E eu queria dar a palavra para o seu padrinho, para o nosso querido Luiz Chueire, para que possa aí proferir umas palavras e os agradecimentos ao palestrante. Chueire, você tem a palavra. Obrigado, presidente. Na verdade, eu acho que eu estou muito feliz hoje, porque agora os colegas sabem o que é um professor de direito dando uma aula. Imagine o privilégio dos alunos que escutam uma pessoa com este amor pelo que faz, como o Floriano o faz. Tivemos uma aula hoje, aprendemos. Floriano só tem um defeito que eu conheça, que é a modéstia, porque ele falou muito pouco do que ele tem feito pela faculdade. Ele falou, claro, de alguma coisa, ele falou do adote um aluno. Ele nem contou do adote uma sala. Floriano é o responsável por trazer turmas e turmas de antigos alunos, dizemos sempre antigos alunos, porque não são ex-alunos, antigos alunos que vêm patrocinando sala a sala, e eu tenho certeza que quando nós voltarmos à faculdade, quem vier visitar a faculdade assim que abrir, vai ficar assustado com o que vai encontrar ali, salas modernas, ao mesmo tempo mantida a tradição, mas com todos os recursos didáticos, obra do Floriano. Vão encontrar já, talvez até o fim da gestão do Floriano, já vão encontrar os primeiros passos para um edifício novo para a biblioteca. Vai ser um edifício, enfim, um edifício enorme que vai na Rua Riachuelo, para a biblioteca da faculdade.
também esforço do Floriano e conseguiu. Sabe aquela história da Lava Jato, do pessoal que tinha que dar alguns recursos públicos, etc.? Floriano deu o jeito, professor de Direito Administrativo, conseguiu criar o caminho para que aquelas indenizações, em vez de ficarem perdidas por aí, fossem para a biblioteca da Faculdade de Direito. É bom dizer, a biblioteca da Faculdade de Direito é assim, a mais completa biblioteca de ciências humanas do país. Então, você ter acesso a toda aquela obra, como vamos ter, obra do Floriano. Estou dizendo esses exemplos para mostrar isso, contando coisas que ele não falou. Porque outras coisas vocês perceberam pela aula que ele deu. E para nós, Floriano, aqui no Rotary, nós temos algumas linhas, uma das quais é a linha de serviços profissionais, que me encarregaram, inclusive, de presidir esta comissão. E quando você fala em serviços profissionais e você descreve esse novo profissional do direito, voltado à diversidade e ao momento, cabe a nós, Rotary, também entender como eles vão se inserir no mercado profissional. Então, aqui nós temos uma ponte, uma oportunidade para o servir aqui no Rotary. Ou seja, de você admitir que esse estudante que aqui o Floriano se referia, que se sentia excluído, certamente, se ele se sente diferente na faculdade, também se sente no mercado de trabalho. Então, outra atividade também importante que o Floriano vem patrocinando é um projeto chamado Incluir Direito, em que estudantes do chamado PPI, né, o Preto Pardo Indígena, eles têm toda uma formação paralela à formação da faculdade, não vou ter noções assim básicas de convivência para entrarem nos grandes escritórios de advocacia, para terem perspectiva de serem sócios de escritório, mas não é por questão de cota, serem porque disputaram a vaga e conseguiram, porque o objetivo também é que no futuro, na atividade profissional, que você encontre sócios dos grandes escritórios, todos também com essa diversidade. Ou seja, nós estamos mudando a própria realidade do país com isso, para que o estudante que entre na faculdade hoje fale, não, eu tenho condições de ser isso como qualquer outro. Porque a realidade que nós encontrávamos há pouco é que o estudante achava, eu não mereço, eu não tenho condições de entrar. Esses estudantes sequer prestavam o FUVEST porque diziam, isso não é para mim. A grande novidade é, isto é para mim, sim, isso é para todos. É essa grande transformação que nós estamos tendo com esse estudante do século XXI. Floriano, a sua didática é exemplar. Toda vez que eu o escuto, eu sempre aprendo, fico embasbacado, falando como é possível essa facilidade no falar. Muito obrigado por, mais uma vez, vir ao Rotary. O Floriano já teve contato conosco na época do Rotary Leste também, e agora vem aqui no Rotary São Paulo. Que bom tê-lo conosco, Floriano. Muito obrigado por suas palavras. Obrigada mais uma vez, obrigada, Chueire, um outro grande professor da USP, e é nosso companheiro do Rotary Clube de São Paulo. E Floriano também, hoje temos 2 grandes professores da USP com a gente. Queria agradecer mais uma vez o Floriano pelo adiantado da hora. Não posso abrir a perguntas, eu mesmo tinha algumas perguntas a fazer, mas, se possível, Floriano, a gente envia por e-mail as perguntas e aí remete aos interessados. Pode ser assim? Então, eu queria terminar com um texto que eu recebi hoje, que me emocionou muito, por fazer parte de tudo isso, e que tem muito a ver com os nossos princípios e valores do Rotary, que é o juramento do advogado. E diz assim: prometo, no exercício das funções do meu grau, respeitar sempre os princípios de honestidade, patrocinando o direito, realizando a justiça, preservando os bons costumes e nunca falhar a causa da humanidade. Eu acho que rotarianos e advogados estamos juntos, não é? Os princípios são os mesmos. E é o princípio do homem bom, não é? Da boa-fé, da dignidade, da humanidade. Então, queria agradecer ao Floriano, ao Luiz Chueire e homenagear todos os advogados do Rotary Clube de São Paulo. Parabéns ao Dia do Advogado, do Estudante de Direito e do Magistrado também. E, para encerrar, eu passo a palavra ao nosso protocolo Roberto de Souza para apresentações das autoridades, convidados e visitantes. Obrigado, presidente Carla. Eu gostaria de agradecer a audiência de mais de 40 companheiros, companheiras e convidados que acompanharam essa aula magna do querido professor Dr. Floriano
e que essa audiência vai ser ampliada com a publicação da apresentação da palestra no website e em nossas redes sociais. Quero agradecer também as presenças de autoridades, governadores assistentes, também dos convidados Li Monteiro, Andréa Bucharles, Luiz Eduardo Durso, que é do Rotaract do Mackenzie, a Eibe Alcântara e o professor De Rose. Voltamos com a presidente Carla Posada Blanco. Floriano, eu dou a palavra a você, caso queira fazer algum agradecimento final ou considerações. Olha, só tenho a agradecer a satisfação de estar com vocês. O Rotary, como o professor Chueri falou, é parceiro, inclusive, em algumas das nossas ideias, iniciativas, e nós compartilhamos desse ideário, e dizer a vocês que é sempre uma satisfação ir falar, embora todos vocês já saibam que o Chueri só fala essas coisas porque ele é um amigo muito generoso, né? Então, vamos dar um desconto dos elogios, mas mesmo assim eu fico muito agradecido pelas palavras, Chueri, um amigo, companheiro de todas as horas, e agradeço o convite mais uma vez. Obrigada, professor, doutor Floriano, por aceitar nosso convite, por estar hoje aqui nesse dia tão especial para o mundo jurídico. Barreto pediu a palavra, Carla. Pois não, doutor Naride? O Barreto pediu a palavra. Pois não, Barreto, tem a palavra. Muito rápido, mas a propósito da palestra de hoje, elogiar o professor Floriano, e eu só quero lembrar alguma coisa que está gravada nos nossos corações, está na entrada da Faculdade de Direito, é um canto de amor à faculdade e que bem reflete isso que nós temos hoje na nossa juventude. Eu confio e espero em nossa mocidade, que é a mesma sempre velha faculdade, pois Rui e Rio Branco, e Nabuco e tantos outros que deram à pátria seu nome glorioso, enchendo de luzes as páginas da história, vão mostrando aos jovens, por felicidade, que o teu nome sempre, minha faculdade, é a melhor das rimas para a liberdade, é a maior das chamas para o altar da glória. Oliveira Ribeiro Neto. Muito obrigado. Obrigada. Companheiro Barreto, que linda mensagem. Obrigada pela canção. E agora me veio uma informação super preciosa, que o fundador do Rotary também era um advogado, não é? O Paul Harris era advogado também, e por isso que eu digo, a advocacia e o Rotary sempre andaram muito juntos, não é? De mão dadas. Então, com isso, termino a nossa reunião, agradecendo a presença de todos os companheiros, visitantes, palestrante, e convido a todos para a próxima reunião, na próxima quarta-feira, dia 18 de agosto, com a palestra sobre ESG, senhor Rafael Benck, convidado do companheiro Mirshid Abdualab. Lembro também da nossa reunião do Conselho Diretor, agora às 2h30, mandatória para a diretoria, e estão convidados todos os companheiros do clube. Com isso, encerro a nossa reunião de hoje, tocando o sino do Rotary Clube de São Paulo. Muito obrigada a todos.